Então, na noite de hoje, vamos ver como a mutualidade, ou a expressão uns aos outros, funciona na igreja. Ela funciona na edificação da igreja. Então, através da Escritura, vemos que Jesus empregou o ministério da mutualidade, tendo como missão a propagação do reino de Deus. Posteriormente, ele designa na formação de sua igreja e na perspectiva de edificação de um povo forte, unido, a fim de superarem juntos as dificuldades deste mundo tenebroso. Vejamos então qual a função da mutualidade na vida da igreja. Abra sua Bíblia em Atos 2. Vamos observar o texto aí. Do Atos 2, do 42 ao 47. Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos poder te cultuar, te adorar, te servir, entregar diante do Teu altar as nossas vidas, rogando, Senhor, para que a Tua graça e a Tua misericórdia seja estendida sobre nós a cada dia, para que possamos viver vidas santas, vidas que verdadeiramente agradam. Perdoa os nossos pecados, dai-nos entendimento, nos ajuda, Senhor, a andar em conformidade à Tua santa vontade. Pois em nome de Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, diante deste livro, o livro de Atos, é um livro de transição, onde os homens deveriam passar da submissão da lei para a liberdade da graça. Para que essa mudança fosse feita com satisfação, deveria então aplicar-se ao ministério da mutualidade. Enquanto a lei ordenava olho por olho, dente por dente, a graça ensina não retribuir mal por mal, antes haja mutualidade. Ofereça apenas aquilo que você gostaria de receber. Digamos assim, um pensamento, é um critério que funciona para tudo quanto na nossa vida, irmãos. Em todas as áreas da vida. Então, é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta é exatamente aquilo que a gente colhe. Se a gente planta amor, se a gente cuida das pessoas, se a gente trata as pessoas bem, certamente vamos receber isso em troca. Então é algo natural. Quando não recebemos, é porque aquela pessoa ainda não conhece o amor que você conhece. Então você que conhece o amor de Cristo, tem a responsabilidade de distribuir este amor e não esperar que outro que não conhece a Cristo lhe trate com amor. Então deve partir de nós, os cristãos, aqueles que já aprenderam, que já conheceram amor, que vivem esse amor, eles que devem levar este amor adiante.
Romanos capítulo 12, verso 20, diz o seguinte: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, o conselho que nós recebemos da parte de Deus é que devemos tratar os nossos inimigos ou as pessoas que não conhecem a Deus, porque quem é inimigo de Deus também é nosso inimigo. Mas Deus, Ele não deseja o mal dos seus inimigos. Pelo contrário, Ele faz o bem, porque o seu coração só está cheio de amor. Então, o benefício que está, ou o bem que está em Deus, Ele quer passar para nós. E nós que já recebemos esse benefício do Senhor, este amor, esta graça, a sua misericórdia, devemos então estender a outros. Como o texto que nós acabamos de ler aqui em Atos, capítulo 2, encontramos então a igreja primitiva. Era a igreja iniciando, uma igreja que foi desejada por Cristo, projetada por Ele e iniciada através dos seus apóstolos, ou mesmo dos seus discípulos. Jesus Cristo partiu para junto do Pai e deixou os seus apóstolos ou seus discípulos no aguardo, onde Ele iria enviar o Consolador. É dito então aqui nos textos anteriores. No verso 8, lá de Atos 1, é dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa de Cristo, nós receberemos o seu Espírito, e por meio dele testemunharíamos, sairíamos falando por onde formos do grande amor de Deus que foi derramado sobre nós, nos dando uma vida nova, uma vida eterna, nos trazendo a salvação. Capítulo 2, verso 1 do livro de Atos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu então a casa onde estavam assentados. Nesse momento, irmãos, foi o início da igreja. A igreja se iniciou com a vinda do Espírito Santo, um ato sobrenatural ocorrido, testemunhando então que essa era a promessa de Cristo que estava se cumprindo. Aí chegamos ao verso 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei às minhas palavras. Pedro então prega a uma grande multidão. A partir do verso 37, essa multidão, entendendo a mensagem, se dispôs a seguir a Pedro, aos discípulos, obedecer aquelas palavras. Verso 37, ouvindo eles, quem? A multidão, estas coisas, compungiu-lhes o coração. E então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu então Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia 3.000 pessoas. Que é este juntamente com os apóstolos, e por último estes irmãos que haviam se convertido, agora iniciando uma igreja. No início dessa igreja, irmãos, ela se inicia cheia de bênção, cheia de graça, cheia de amor. E o testemunho dessa igreja
é o testemunho de uma vida mútua, que todos se preocupavam uns com os outros, todos se dispunham a ajudar uns aos outros. Por isso, houve uma edificação. A igreja foi erguida, a igreja foi levantada, e essa multidão se espalhou pelo mundo, e a palavra de Deus chegou até nós. Louvado seja Deus por isso. Vejamos então o papel da mutualidade na vida da igreja. Lá no verso 42, diz assim: e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Encontramos então uma igreja que se edificava na mutualidade da perseverança. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que estes irmãos da igreja primitiva, eles tinham uma preocupação tão grande com os demais irmãos, que eles tinham comunhão, uma união perfeita de estar todos os dias reunidos. Eu vivi um tempo na igreja, irmãos, que era parecido um pouco com isso. Na verdade, a primeira igreja que eu congreguei, o único dia que eu não ia na igreja era na segunda-feira, que era a folga do pastor. Os demais dias, todos os dias, tinha alguma coisa que eu estava lá na igreja fazendo alguma coisa. Era ensaio de peça, era ensaio do louvor, era oração, era estudo bíblico. Há muita coisa que a gente fazia toda semana, todo dia tinha alguma coisa na igreja. Eu trabalhava fora e quando chegava no trabalho, cansado, depois de andar 500 km de moto, eu ainda ia para a igreja. E feliz da vida, e sempre voltava com o coração alegre por ter passado por aquele momento ali junto com aqueles irmãos. E sabe, irmãos, no decorrer desses 23 anos que já se passaram, eu vejo o quanto a igreja está morrendo, esfriando, o quanto as pessoas estão desinteressadas de igreja, o quanto as pessoas cada dia mais querem estar distante da igreja. Se puderem uma vez na vida da igreja, eu lembro muito antigamente, quando eu tinha uma outra religião, e aí se me perguntavam qual era a minha religião, eu dizia, aí tinha um complemento da minha religião, né? Eu sou da religião, mas não sou praticante. Isso quer dizer que eu só ia em casamento, em batismo, ou no final do ano, né? Naquela missa que tem no final do ano, que eu falei nesse aqui. Mas eu ia lá só esporadicamente, e me dizia ser daquela religião. Irmão, não há religião sem vida. Eu não posso dizer que eu faço parte da religião se eu não pratico, entende? Então, o cristianismo é prática, é vida, é comunhão, é perseverar, é não desistir. Eu já fui muito crente, mas agora eu deixei de ser crente. Mas não deixamos de ser crente. A crença cada dia deve crescer em nosso coração, arder na nossa vida, desejo de servir ao Senhor. Por isso esses irmãos perseveraram, dia após dia. Mas eles perseveravam em quê? Aqui o texto diz que eles perseveravam na doutrina. Doutrina aqui, irmãos, essa palavra, ela traz o sentido de ensino, a busca pelo conhecimento, mas não só para conhecer. Porque muitas vezes a gente busca algo só para ter uma ideia, mas a busca que a gente precisa ter é de aprofundamento, conhecer o Senhor intimamente, não de ouvir falar, mas conhecer de vivência. Aí eu conheço o Senhor porque eu já provei como o Senhor trabalha, como o Senhor mudou a minha vida, como o Senhor age na minha vida diariamente. Isso é conhecer a Deus, isso é perseverar na doutrina. Diz também que essa perseverança se dava na comunhão, o desejo deles de estarem juntos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, quando temos essa prática, o desejo de estar juntos, a gente conta as horas. Mas hoje tem muito que horas.
Já antes de vir à igreja, você já vem louvando ao Senhor, você já está com sua mente já voltando-se para Deus. Essa era a prática daquela igreja. No verso 46, na parte primária do versículo, diz assim, que eles perseveravam diariamente, e eles eram unânimes no templo. A perseverança era diária e havia unanimidade, quer dizer, havia tudo em comum. Os desejos, a vontade daquele povo estavam unidos, tinham o mesmo propósito de vida, e assim havia esta perseverança. Em Hebreus capítulo 10, 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais por quanto vede que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmão, que está se aproximando? Alguém sabe aqui? O dia da volta do nosso Senhor. E a gente tem que alertar os irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Eu lembro de uma época que essa frase era muito divulgada. Eu via em para-choque de caminhão, eu via em porta de casa, porta de geladeira, as pessoas usando adesivos. Chegou uma época, mais ou menos ali nos anos 2000, né, havia muito isso. E o que é que acontece? Foram se passando os anos, Jesus não voltou, e as pessoas cessaram de esperar. Mas, irmãos, ele cada dia está mais próximo. E independente, se ele não vier para nos buscar, quando morrermos, nos encontraremos com ele. Não se preocupe quanto a isso, o tempo é de Deus. Se Deus se prolonga a sua vinda, é por conta da sua misericórdia, que Ele está aguardando que mais pessoas tomem a decisão de andar ao seu lado, de servi-lo. Então Ele está dando a esperança e a oportunidade para aqueles que ainda não se entregaram. Ele deseja que você também faça parte desse povo. Mas para isso, eu preciso congregar, eu preciso fazer parte de um corpo. Não tem como ser crente sozinho, não tem como ser crente em casa. Eu preciso fazer parte de um corpo, eu preciso cooperar, eu preciso participar, eu tenho que ser membro. Imagina, você arranca um dedo desse e vai deixar em casa. Hoje eu vou sair sem um braço, aí arranca o braço e bota lá na prateleira. A pessoa, se fosse assim, não tem como, né? Precisamos de todos os membros do corpo para fazer as atividades do dia a dia. Assim, você é importante aqui. Quando eu vejo alguns lugares vazios, eu fico lembrando que cada irmão que poderia estar hoje, ele poderia ter essas cadeiras repletas de pessoas. Mas, infelizmente, alguns não têm essa tática, esqueceram-se de perseverar, deixaram de perseverar. E com isso, estão esfriando espiritualmente, e perigosíssimo é que eles se afastem por completo. Quanto mais longe estamos do fogo, que é o Senhor, né? É o exemplo de uma fogueira. Se você tira uma brasa do fogo, por pouco tempo aquela brasa fica acesa, logo ela irá se apagar. Então é importante que a gente esteja na presença de Deus, alimentando-se da palavra diariamente, para que essa esperança, essa chama do Senhor arde em nosso coração e a gente possa estar sempre alegre, motivado, pronto para servir o Senhor. Mas quando deixamos de lado, deixamos de perseverar, deixamos de congregar, vamos então em uma decadência, vamos cair em uma frieza espiritual. Por isso o texto aqui em Hebreus nos chama a atenção, que devemos, nós, os cristãos, não é só o papel do pastor. Qual é o papel do cristão? Façamos admoestação. Quando você vê o irmão na rua, você olha para o irmão e diz: ô meu irmão, senti tanta sua falta ontem, tudo foi uma bênção, louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra, tivemos uma comunhão maravilhosa, só faltou você. Então não falte no próximo domingo, não, vou estar lá esperando na porta para lhe dar um abraço bem forte. E assim nós vamos motivar, animar os irmãos. É preciso nós estarmos atentos a isso.
Romanos 15:14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então veja que não é só a responsabilidade do pastor, mas de cada um de nós, como membros deste corpo, está alertando um ao outro. Irmão, vamos lá, fortalecendo, animando, chamando para estar junto, oferecendo ajuda, e assim vamos fortalecendo o corpo de Cristo. A igreja é edificada quando os membros perseveram juntos em uma união fraternal e em um amor altruísta. A igreja também se edifica na mutualidade, a igreja se edifica no mútuo temor, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E em cada alma havia temor. O que é que esta palavra quer dizer? Muitas vezes, olhamos para essa palavra com uma perspectiva negativa, no sentido de que nós temos medo, e muitas são as pessoas que têm medo. Por exemplo, medo do pastor. É um pastor que eu digo, não traga aqui em casa não. É a esposa que diz, olha, eu vou falar com o pastor para vir aqui em casa orar. Não, pastor, não traga aqui em casa não. Medo do pastor não. Parece que o pastor tem assim, sei nem o que, né? Vem com a faca, o revólver na mão. E vai trazer bênção, derramar graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha, irmãos, eu acho que uma das maiores alegrias que um cristão pode ter é receber o pastor em casa. Alegria de receber o pastor. Lembro muito do meu primeiro ministério. Eu fui visitar uma senhora e quando eu cheguei na casa dela, essa senhora só faltava pular de alegria. A expressão que ela usava, a forma como ela demonstrou a alegria de receber o pastor na casa dela. Eu era novo na igreja, eu era um bom pastor da igreja. Esse pastor já estava na igreja há mais de 18 anos. Essa irmã, vou colocar aqui que ela estivesse já há 8 anos, eu acredito que estava mais tempo do que isso. E ela disse: o pastor nunca veio na minha casa, mas que alegria poder receber o senhor na minha casa, pastor. Só o senhor mesmo para vir aqui. E eu fiquei, sabe, empolgado com aquilo. O outro pastor já estava 18 anos, nunca tinha visitado aquela ovelha. Eu estava há 3 meses visitando cada irmão da igreja, todos, queria conhecer todos, queria visitar todos. E aquela irmã sentiu uma grande alegria de poder receber na casa dela. Mas infelizmente, irmãos, estão vivendo dias que as pessoas não querem, têm medo do pastor, não querem pastor na sua casa. E às vezes desse temor é porque querem esconder alguma coisa, porque não vivem a vida cristã, porque não estão devotados a Deus. Penso eu assim, só pode ser. Por que o crente não gostaria de ter a presença do pastor em sua casa? O temor aqui, irmãos, a palavra referente no texto, traz a ideia de dar a Deus o lugar que Ele merece. Dar a Deus a posição que Ele merece em nossa vida. E qual é o lugar que Deus merece na nossa vida? Alguém pode dizer? O primeiro lugar. Um lugar de elevação. Ele merece um altar. Deus deve reinar no nosso coração. Lá é o lugar que Deus deve estar. A nossa vida deve ser regida, deve ser direcionada por Deus. Então, quando o texto aqui afirma, no capítulo 43, que em cada alma havia temor, isso quer dizer que cada irmão colocava Deus em primeiro lugar. Tinha amor, respeito pelas coisas de Deus. Um cristão
ele precisa respeitar as coisas de Deus. Ele precisa respeitar a liderança da igreja. Ele precisa respeitar a doutrina que é ensinada na igreja. Ele precisa respeitar as pessoas ao seu redor. Ele precisa ser exemplo. Porque este respeito que ele tem com Deus, ele se estende às demais pessoas. Assim como respeitamos o Senhor, devemos respeitar também as autoridades instituídas por Deus. Em Colossenses 3:22 diz o seguinte: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É interessante o contexto aqui dessa passagem, que Paulo está trazendo uma orientação em várias categorias de pessoas e várias categorias de estágio de vida. Por exemplo, aqui, o conselho é para que os servos sejam obedientes aos seus senhores, mesmo na sua ausência. Talvez dentre nós, eu me incluo nisso, em algum momento da vida, quando trabalhava e o patrão não estava presente, a gente fazia corpo mole. Você se lembra desse tempo? Você se escondia, se escorava. O dia hoje vai ser bom, o patrão não está aqui na empresa, olha, vou tirar um cochilo depois do almoço. Então a gente procura um lugarzinho para se esconder. Mas quando o patrão está presente, rapaz, o cara fica procurando o que fazer. Quando você vê um cara meio desorientado se der na empresa, porque ele não está fazendo nada, o patrão vai ficar nervoso, Então, o respeito que a gente deve ter, o temor que a gente deve ter, não é da presença do patrão, não é porque estamos diante do pastor para ele agir direitinho, Lembro muito no início da minha fé, junto com os jovens, e às vezes tirando brincadeira um com o outro, e aí o pastor vinha entrando na igreja, e um cutucava o outro, lá vem o pastor, como se Deus não tivesse vendo o que ele estava fazendo, é verdade? Então, assim, às vezes a gente faz com o nosso patrão, faz corpo mole, não faz o serviço que deveria fazer, achando que o patrão não está vendo, mas o Senhor está vendo. Por isso que no final do texto é dito assim: não faça serviço apenas sob vigilância, não só quando o patrão está vendo, mas visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então eu devo fazer a minha atividade, o meu serviço, entendendo que Deus é o que é o meu Senhor, e é a Ele que eu prestarei contas. Se a gente olhar pelo aspecto, vamos olhar aqui pelo aspecto da minha vida, como exemplo aqui para vocês. Eu sou o pastor da igreja. Essa igreja, eu sou assalariado, eu recebo o salário da igreja. Eu sou um pastor de tempo integrado. Isso quer dizer que eu sou sustentado pela igreja. Eu não tenho outra atividade. A minha vida, meus dias, são para o serviço da igreja. Quando a igreja não está olhando para mim, aí eu posso aproveitar o meu tempo, fazer o que eu quiser, ou fazer nada se eu quiser. Só que tem um Senhor acima da igreja, que é o dono da igreja. Ele está vendo tudo em todo o tempo. E eu não posso fazer corpo mole, porque o meu Senhor está vendo que um dia eu prestarei contas a quem? A Ele. Eu posso esconder de vocês, assim como vocês podem esconder de mim, mas de Deus ninguém se esconde. Por isso que temor a Deus traz edificação para a igreja. Quando eu temo ao Senhor, eu vou ser um bom funcionário, eu vou ser um bom estudante, eu vou ser um bom crente, eu vou ser um bom pastor, porque eu entendo que Deus está acima, vendo tudo, e um dia eu prestarei contas com este Deus. Por isso que você deve, por exemplo, você que tem filho pequeno,
Ensinar o teu filho a temer a Deus. Porque quando você não estiver presente dele, ele não se empolga para fazer coisa errada. Porque ele sabe que Deus está vendo tudo e há de cobrar dele. Lucas 12:5. Eu, porém, vos mostrareis a quem você deve temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a este deveis temer. Quem é que tem poder para matar e lançar no inferno? É Satanás? Não. Só quem tem esse poder é Deus. E a Bíblia diz que ele deve temer primeiramente a Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem o homem. O que é que fulano vai dizer? O que é que meu patrão vai dizer? O que é que a minha mãe ou meu pai vai dizer se eu fizer isso? O que é que Deus vai dizer, irmão? Se você é crente, você tem que andar como crente, servindo ao Senhor, dentro e principalmente fora da igreja. É o nosso lugar, está em obediência, seguindo ao Senhor, não ser obediente apenas sob vigilância, muito pelo contrário, ser obediente em amor, porque você sabe que vale a pena temer a Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena colocar Deus na posição no lugar que Ele merece. Muitas vezes a gente teme o homem mais do que a Deus. E quando nós tememos o homem mais do que a Deus, nós colocamos Deus como homem, Deus como homem e o homem como Deus. E assim estamos invertendo os valores. Deus está acima de tudo e de todos. E nós devemos ser submissos primeiramente a Deus. E aquele que é submisso a Deus estará pronto para se submeter a qualquer outro. Seja seu Senhor, seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu pastor, a sua igreja, você vai estar disposto a servir, porque você aprendeu a temer a Deus em primeiro lugar. A igreja, então, ela é edificada como temor do Senhor, torna-se um princípio predominante, onde cada cristão cumpre sua função dentro do corpo de Cristo. É importante, irmãos, entender qual é o papel da igreja. Por que Deus me trouxe aqui? Que tipo de membro eu sou? Para que Deus me chamou? Eu devo ser usado por Deus aqui como? E então se encaixar dentro deste padrão, desse sistema, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da nossa vida. E por fim, a igreja se edifica na mútua comunhão. Verso 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, irmãos, foi uma igreja que passou por um processo muito interessante. Os primeiros cristãos, quando tomavam a decisão de seguir a Cristo, eles eram perseguidos. Muitos perdiam emprego, outros eram expulsos de casa. Algum tempo atrás não era diferente. Se você tinha uma família muito católica, quando você tomava a decisão de seguir a Cristo, você recebia essa rejeição na família. Ah, e agora é crente, é daqueles lá. Tinha uma rejeição porque você era crente. Lembro muito no início da minha fé, quando
fui rejeitado pelos meus próprios familiares. Mas, aos poucos, eles perceberam que ser crente não é ruim. Ser crente causou uma transformação, uma mudança na minha vida, que era um homem depravado. E eles perceberam que aquela mudança valeu a pena. A igreja primitiva sofria isso. Por esse motivo, como é dito aqui, esses irmãos se uniram, formaram uma nova família, a família da fé. E esta família vivia em plena comunhão, ao ponto de que se um tivesse necessidade, porque tinha sido expulso de casa, ou porque tinha sido expulso do emprego, eles iam lá repartir o pão, dividir o alimento, compartilhar com aqueles que não tinham nada. Isso é tudo que Cristo fazia, ou faria, se estivesse com eles. Está pronto, irmãos, a sentir a dor do próximo, ter compaixão, estar pronto para dividir o pão com aquele que está passando necessidade. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje em dia, às vezes a pessoa passa necessidade, fica lá, sozinho, escondido, não diz para ninguém, com vergonha, não sabe, sei lá, o que é que vão pensar de mim, talvez não vão me ajudar, ou tem vergonha até de receber ajuda. Eu lembro muito de um senhor, uma vez, estava fazendo um trabalho na casa do irmão, e aí à tarde ele me chamou para tomar um café. Botou lá pão, queijo, um café farto. Era muita coisa boa. E aí a gente começou a comer um pãozinho, um pedaço de bolo. Olha o queijo aqui que eu trouxe lá de Itauá, queijo bom, rapaz. Aquele que você mora chega rico. Opa, isso é muito bom mesmo. E todo mundo comendo, ansiosinho, tomando só o café. E aí aquele irmão, dono da casa, viu aqui e ficou meio, achou estranho, né? Disse, irmão, tem alguma coisa, irmão, não pode comer isso aqui, faz mal para o senhor? Ele disse, não, é porque lá em casa eu não tenho. Eu não vou comer isso, porque quando chegar lá em casa eu sentir vontade de comer mais e não tenho. Por isso também eu não quero. Irmão, isso é ignorância, isso é falta de humildade. A pior coisa que existe num pobre é um pobre soberbo, é um pobre que não sabe ser humilde. Eu tenho certeza que você chama essa menina aqui na frente, para comer, rapaz, ela não aceita na primeira chamada, mas não? Olha aí, se chamar o pastor também, não dispensa não. Mas irmãos, estou brincando aqui, mas é uma grande verdade. Muitas vezes a gente é soberbo, não quer ajuda. Se a gente necessita, não temos uma família aqui para ajudar o outro. É isso que é a igreja. A igreja é uma família. Assim como aquela primeira igreja funcionava como uma família, para que a gente seja edificado, devemos agir da mesma forma. Se preocupar quando o irmão perde o emprego, quando aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, ir lá fazer uma visita, irmão, está precisando de um remédio, está precisando de alguma coisa, ó, estamos aqui. Mas são muitas as vezes que eu mando mensagem para as pessoas, quando eu sei de alguém que infarto assim, e não sei se pela graça de Deus eles não precisam e não pedem, ou tem vergonha. Mas o que eu quero deixar claro, irmãos, que esta igreja, pela graça de Deus, é uma igreja muito amorosa. Ela pode ter muitos defeitos, mas ela é uma igreja muito amorosa, muito receptiva. É uma igreja que sempre está disposta a ajudar aos demais irmãos. Eu já vi aqui, a gente já fez algumas campanhas aqui, e pela graça de Deus alcançamos. Todas essas campanhas já alcançamos o alvo, graças a Deus. Isso demonstra que está ligado, que a gente está em comunhão. Mas é importante que haja uma ampliação desse pensamento na mente de cada um de nós. Não é peso nenhum que você vai fazer para a igreja, mas a igreja vai entender que ela está fazendo parte deste corpo. Aqui diz no texto que eles vendiam suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva, ela não tinha ainda a clareza da profecia completa, né? Não tinha a Bíblia completa ainda em suas mãos. Então, algumas coisas ainda iriam acontecer. O complemento da profecia ainda iria acontecer, fechamento, né, desse cânone. E o que é que acontece? Esses irmãos tinham na mente as últimas palavras de Jesus: eu vou para junto do Pai e voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nessa perspectiva de que Jesus voltaria a qualquer momento, esses irmãos estavam dispostos a se desfazerem de tudo que tinham para ajudar uns aos outros. Então, era assim que funcionava. Um tinha uma propriedade, o outro irmão estava passando necessidade, tinha sido expulso de casa. Olha, irmão, um pedaço de chão para ele, faz uma casa para ti. Ah, irmão, entregar o dinheiro dos apóstolos, fulano de tal é uma viúva, não tem ninguém que possa sustentar. A igreja dava uma cesta básica para ela, e aí fazia isso. E eles tinham então toda uma dinâmica. Eu estou aqui tentando figurar essa ideia, mas eles tinham toda uma dinâmica de funcionamento para que ninguém passasse necessidade, para que todos fossem supridos, pelo menos em suas necessidades básicas. E assim aquela igreja funcionava. Em 1 João 1,7 diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para andarmos em comunhão, irmãos, precisamos andar primeiramente com quem? Aí no texto, com a luz. E quem é a luz? Lembra que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, uma comunhão perfeita. A igreja vai estar crescendo, se edificando, quando a igreja decidir andar na luz. Quando cada irmão tomar a decisão de estar na luz, sendo uma testemunha viva, porque a luz de Cristo reflete em nós e esta glória reflete no mundo. Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. Então, essa luz de Cristo, ela resplandece em nós, e nós podemos iluminar a vida de outras pessoas, levando elas à presença de Deus. Assim, teremos comunhão, seremos edificados, estaremos resplandecendo a glória de Deus. Filipenses 1,6: para que a comunhão da tua fé se torne se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então Paulo aqui orienta a igreja da importância da comunhão e da fé. Nossa comunhão é também baseada em nossa fé. A nossa fé em Cristo, a nossa vivência com o Senhor, nos dá desejo e vontade de estar cada dia mais junto de Deus, cada dia mais cumprindo a sua vontade. A igreja, então, é edificada quando a comunhão entre os irmãos abre o caminho para a salvação em Cristo de todos os perdidos. Então, lembremos, irmãos, como é importante viver a mutualidade, se importar uns com os outros, para que assim sejamos a igreja de Cristo, para que assim sejamos edificados, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Concluindo então, antes disso, a comunhão entre os irmãos não abençoa apenas aqueles que dela desfrutam, mas também repercute para além dos muros e abençoa
aqueles que de longe a contemplam. A igreja de Jerusalém tinha tudo em comum, os irmãos se reuniam diariamente no templo, também em casa, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Por isso contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Irmão, sabe por que foi que eu juntei essas cadeiras? A gente dividia a igreja aqui, com cadeira de um lado, do outro, um corredor largo. É porque quando as pessoas passavam lá fora e olhavam aqui para dentro, só me via eu pregando, não via ninguém na igreja. Mas que igreja é essa? Aquele pastor prega sozinho lá dentro, não tem ninguém. Quando você passa lá no portão, não vê, o corredor é muito largo, não dá para ver a quantidade de pessoas reunidas. E gente chama gente. Uma igreja cheia, você tem vontade e curiosidade de ir lá ver como é essa igreja aí, o que acontece lá. Eu quero também assistir, ver como é. As pessoas sentem curiosidade. Vou contar aquele fato que ocorreu, né? Então, duas cunhadas que colocaram lojas. E na época elas colocaram loja no shopping, para compra. E aí elas, nos primeiros dias, nos contrataram, eu e a Paula, a gente estava lá na loja, pegando os produtos, olhando, se fazendo e estava comprando. Aí o que acontece? Eu ia passando no corredor do shopping, olhava, e tinha gente lá dentro, eles olhavam, entravam para saber o que estava acontecendo. Aquela loja cheia, era só a família lá fazendo volume para chamar a gente. Irmãos, a igreja é a mesma coisa. Uma igreja unida, uma igreja que está em comunhão. Ora, o pessoal passa lá fora, essa igreja aí, o que desse eu devo visitar? Isso da igreja, os irmãos não terminam quando ninguém vai embora, fica lá todo mundo conversando, é uma bênção. Irmãos, isso é união, que chama a atenção, que vai além dos muros da igreja. Se um dia, irmãos, vocês querem ver essa igreja cheia, é importante que você faça parte dela. É importante que você esteja perseverante. É importante que você pare de ser faltoso na igreja. Seja mais presente. Participe de tudo que tem na igreja. Para que então a gente possa fortalecer a fé dos irmãos, edificar a igreja forte, trazer simpatia para o de fora, para que o Senhor possa trazê-los para dentro. E assim que a igreja primitiva cresceu e foi edificada. Finalizando então, a mutualidade na igreja funciona como uma mola propulsora na edificação de uma igreja madura e atuante. Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto de mulheres, agregados ao Senhor. Quantos membros tinha nessa igreja, irmão? Eu falei lá no começo da mensagem. 3.000 membros. Já pensou em igreja com 3.000 membros? Certo que ela era em várias cidades, se dividiu em vários grupos, né? Mas era uma igreja grande. E aí a igreja está dizendo que ela crescia mais e mais. A cada dia chegavam mais pessoas. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Jerusalém, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E crescia em números. Amém. Essa é uma igreja que todo pastor deseja. Uma igreja unida, uma igreja edificada sobre a rocha, sobre Cristo, uma igreja que atrai as pessoas, que a gente sente desejo de estar lá, de fazer parte daquela comunidade. Isso é maravilhoso. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa fazer essa transformação na sua vida. Permita esta noite que Deus conceda a você todo esse encorajamento, essa disposição para servir, porque a gente precisa de você. Você é importante entre nós. Então venha para o Senhor, receba o Senhor em seu coração,
Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o teu nome, Pai, e te agradecemos pelo teu grande amor e favor sobre nossas vidas. Aqui, Senhor, nesta noite, contemplamos através da tua palavra o testemunho de uma igreja, mas não uma igreja qualquer, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Uma igreja, Pai, onde os membros se importam uns com os outros. Uma igreja, Senhor, onde cada irmão se preocupa com a edificação espiritual do seu parceiro, do seu irmão que está ao seu lado. Meu Pai, eu coloco diante do teu altar um pedido, que esta igreja, Pai, torne-se uma igreja deste formato, uma igreja edificada sobre a rocha, uma igreja pendente ao Senhor, uma igreja perseverante, uma igreja atuante na propagação do teu Evangelho, para que mais almas sejam alcançadas pelo Senhor, sejam então colocadas diante deste corpo, inseridas neste corpo, para que assim, Senhor, tenhamos uma igreja forte, madura, e assim teu nome seja honrado e glorificado. Eu peço que a igreja esteja em oração, e eu gostaria de perguntar nesta noite, diante das palavras que foram ditas, apresentadas a vocês perceberam o quanto é importante estar junto de Deus, servindo ao Senhor. Se você deseja fazer parte desta família, se você deseja ser cuidado por esta família, pelo próprio Deus que está aqui conosco, este é o momento de você fazer uma confissão de fé, entregar a sua vida a Jesus. Eu pergunto a você que me ouve: tem alguém aqui nesta igreja que ouviu esta mensagem e deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Se você deseja fazer parte deste corpo, se tornar verdadeiro igreja de Cristo, alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Mas eu faço esse apelo também a esta igreja, a alguns irmãos, a você. Você sabe que você tem sido falho, você tem sido ausente, e você, diante desta palavra, percebe que você precisa ser mais perseverante, estar mais presente no corpo de Cristo. Se você tem esse desejo, você pode também fazer essa oração junto comigo. Senhor Jesus, diante do teu altar, eu entrego a minha vida. Peço-te, ó Pai, perdão pelos meus pecados. Reconheço, ó Pai, as minhas fraquezas, os meus erros, e nesse instante, ó Pai, coloco diante do teu altar a minha vida e solicito do Senhor o teu poder, a tua força, para que eu possa, Senhor, dedicar mais tempo, mais disposição, para que então a minha vida seja consagrada ao Senhor, para que então, ó Pai, eu possa oferecer o meu melhor para Ti, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através do meu serviço ao Senhor. Assim, ó Pai, abençoa cada um aqui presente, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.